A morte que chocou o mundo. O desencarne de John F. Kennedy, em 1963, deixou uma cicatriz profunda na psique americana. A nação inteira ficou paralisada, incapaz de compreender a magnitude da tragédia que acabara de ocorrer. Um jovem presidente, cheio de promessas e idealismo, foi morto a tiros em plena luz do dia. Kennedy representava uma nova era de esperança e progresso, e sua morte abrupta deixou um vazio imenso. As imagens do assassinato, capturadas em detalhes perturbadores pelo filme de Zapruder, tornaram-se icônicas, gravadas para sempre na memória coletiva. Cada frame do filme é analisado até hoje, em busca de respostas. A tragédia não apenas marcou o fim de uma era, mas também lançou uma sombra de dúvida e desconfiança sobre o governo e as instituições americanas. A confiança pública foi abalada de uma forma que nunca mais seria a mesma. O relatório da Comissão Warren, publicado em 1964, concluiu que Lee Harvey Oswald agiu sozinho ao assassinar Kennedy. No entanto, essa conclusão não conseguiu acalmar as suspeitas e as teorias que surgiram. No entanto, desde o início, essa versão oficial dos eventos foi recebida com ceticismo por muitos. A falta de transparência e as inconsistências no relatório alimentaram ainda mais as dúvidas. As circunstâncias incomuns do assassinato, as contradições aparentes nas evidências e a falta de um motivo claro para Oswald alimentaram o surgimento de inúmeras teorias da conspiração. Cada nova teoria parecia mais complexa e intrigante que a anterior. A crença de que forças ocultas estavam por trás da morte de Kennedy persistiu ao longo das décadas, impulsionada por uma combinação de desconfiança no governo, especulações da mídia e uma série de investigações subsequentes que lançaram mais perguntas do que respostas. A busca pela verdade tornou-se uma obsessão nacional. O assassinato de JFK tornou-se um enigma sem solução, um mistério que parecia desafiar qualquer explicação simples. Cada nova descoberta parecia apenas complicar ainda mais a narrativa. Apesar dos melhores esforços de investigadores, historiadores e teóricos da conspiração, a verdade por trás do assassinato de Kennedy permaneceu elusiva. A cada nova teoria, surgiam mais perguntas do que respostas. A promessa de respostas definitivas, de justiça para o presidente caído e sua família, parecia tão distante quanto sempre. A memória de Kennedy, no entanto, continua a inspirar gerações, mesmo em meio ao mistério que cerca sua morte. Em meio a esse turbilhão de especulação e incerteza, a promessa de Donald Trump de liberar todos os arquivos restantes relacionados ao assassinato de JFK gerou uma onda de expectativa e apreensão. A perspectiva de finalmente ter acesso a documentos previamente ocultos, potencialmente contendo informações explosivas, foi suficiente para reacender as esperanças de muitos de que a verdade por trás do assassinato de JFK pudesse finalmente ser revelada. A liberação dos arquivos, no entanto, foi recebida com uma mistura de entusiasmo e decepção. Enquanto alguns documentos continham revelações intrigantes sobre Lee Harvey Oswald, a CIA e as investigações subsequentes sobre o assassinato, muitos outros arquivos permaneceram fortemente redigidos, seus segredos ainda escondidos da vista do público. A decisão de Trump de adiar a liberação completa de alguns documentos, citando preocupações com a segurança nacional, apenas serviu para aprofundar o mistério e alimentar novas teorias da conspiração. A promessa de transparência total permaneceu não cumprida, deixando muitos se perguntando o que o governo ainda estava tentando esconder. Apesar das expectativas frustradas, a liberação parcial dos arquivos JFK forneceu novos insights valiosos sobre um dos capítulos mais sombrios da história americana. Os documentos revelaram detalhes anteriormente desconhecidos sobre os movimentos de Oswald, suas conexões com Cuba e a União Soviética, e a extensão da vigilância da CIA sobre ele antes do assassinato.
Os documentos liberados lançaram uma luz perturbadora sobre o papel da CIA, no período que antecedeu o assassinato de Kennedy. Eles revelaram detalhes que antes eram desconhecidos do público e que mudaram a percepção sobre o que realmente aconteceu. A agência estava profundamente envolvida em uma série de operações secretas, muitas das quais eram altamente controversas e arriscadas. Muitas das quais visavam derrubar o governo cubano de Fidel Castro. Essas operações incluíam tentativas de assassinato e sabotagem econômica. Essas operações, muitas vezes ilegais e moralmente questionáveis, criaram uma atmosfera de paranoia e ilegalidade, que lançou uma sombra sobre a presidência de Kennedy. A tensão entre os EUAR e Cuba estava no auge, e a CIA estava no centro dessa tempestade. As revelações sobre a Operação Mongoose, um programa secreto da CIA que visava assassinar Castro, levantaram questões perturbadoras sobre o conhecimento prévio da agência sobre potenciais ameaças à vida de Kennedy. A Operação Mongoose foi uma das mais agressivas e controversas iniciativas da CIA. Os documentos mostraram que a CIA estava ciente de vários planos para assassinar Castro, e que esses planos eram discutidos em altos níveis dentro da agência. Alguns dos quais envolviam figuras ligadas ao crime organizado e a elementos dentro do próprio governo dos Irão. Essas conexões levantaram suspeitas sobre a verdadeira extensão do envolvimento da CIA. A extensão do envolvimento da CIA no assassinato de Kennedy permanece um assunto de intenso debate. Muitos historiadores e investigadores continuam a explorar novas evidências e teorias. Enquanto alguns acreditam que a agência desempenhou um papel direto no planejamento ou execução do assassinato, outros sugerem que a CIA pode ter sido apenas uma peça em um jogo maior. Outros argumentam que a CIA estava ciente de potenciais ameaças à vida de Kennedy, mas não conseguiu agir a tempo de impedi-las. A falta de ação da agência é vista por alguns como negligência, enquanto outros acreditam que pode ter havido intenções ocultas. Independentemente da extensão do envolvimento da CIA, os documentos liberados pintaram um quadro perturbador de uma agência que operava fora do controle legal e moral, frequentemente tomando decisões unilaterais sem supervisão adequada. Seus métodos e motivos frequentemente em desacordo com os valores que afirmava defender. A história da CIA durante esse período continua a ser um capítulo controverso e complexo da história americana. Oswald. Peão ou conspirador? A figura de Lee Harvey Oswald permanece no centro do mistério do assassinato de JFK. Desde o fatídico dia de novembro de 1963, sua vida e ações têm sido objeto de intensas investigações e debates. Um ex-fuzileiro naval com simpatias comunistas, Oswald passou um tempo na União Soviética antes de retornar aos Estados Unidos em 1962. Seus movimentos, suas motivações e suas conexões com várias figuras obscuras continuam a ser objeto de intenso escrutínio. A sua vida na União Soviética, em particular, levanta muitas questões sobre suas verdadeiras intenções e lealdades. Os documentos liberados forneceram novos insights sobre a vida de Oswald, mas também levantaram mais perguntas do que respostas. Os arquivos revelaram que Oswald estava sob vigilância da CIA antes do assassinato e que a agência estava ciente de suas viagens a Cuba e México. Essas revelações apenas aumentaram as suspeitas sobre o seu papel no assassinato de JFK. No entanto, a extensão do conhecimento da CIA sobre as atividades de Oswald e se ele estava agindo como um agente de inteligência estrangeira permanecem obscuros. A falta de clareza sobre o que a CIA realmente sabia e, quando soube, continua a alimentar teorias da conspiração. As circunstâncias do próprio assassinato e o subsequente assassinato de Oswald por Jack Ruby apenas serviram para aprofundar o mistério. A morte de Oswald nas mãos de Ruby, um dono de boate com ligações questionáveis, levantou ainda mais suspeitas sobre uma possível conspiração.
A capacidade de Oswald de atirar e matar Kennedy com tanta precisão, a aparente falta de segurança adequada para o presidente e a série de eventos improváveis que levaram à morte de Oswald alimentaram a especulação de que ele era apenas um peão em um jogo muito maior. A precisão do tiro e a rapidez com que os eventos se desenrolaram deixaram muitos céticos. Apesar das evidências circunstanciais e das inúmeras teorias da conspiração que o cercam, a verdadeira natureza do papel de Oswald no assassinato de JFK permanece um enigma. A cada nova descoberta, surgem mais perguntas do que respostas. Ele era um atirador solitário, motivado por uma mistura confusa de raiva, alienação e desejo de fama? Ou havia forças maiores em jogo, manipulando suas ações para alcançar um objetivo maior? Ou ele era um agente a serviço de outros, um peão em um complô que se estendia muito além das ruas de Dallas? A verdade pode nunca ser totalmente conhecida, mas a busca por respostas continua a fascinar e intrigar. A inclusão de informações pessoais sensíveis, como números de segurança social e endereços de indivíduos ainda vivos, levantou sérias preocupações sobre privacidade e segurança. A liberação dos arquivos de JFK não ocorreu sem controvérsias. A decisão de liberar essas informações, aparentemente sem levar em consideração as potenciais consequências, foi amplamente criticada como irresponsável e potencialmente perigosa. Além das preocupações com a privacidade, a forma como os arquivos foram liberados também foi criticada. Essa falta de organização e transparência alimentou a suspeita de que o governo ainda estava tentando esconder algo. A decisão de adiar a liberação completa de alguns documentos, citando preocupações com a segurança nacional, também foi recebida com ceticismo por muitos. A alegação de que a liberação total desses documentos prejudicaria as operações de inteligência atuais foi vista por alguns como uma desculpa para encobrir informações embaraçosas ou potencialmente incriminatórias.